mês, obreiro aprovado, seu capítulo 2, somente o versículo 15, que é o versículo da campanha, do mês, né? Não é campanha, o mês do obreiro aprovado. Amém? Amém. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Podeis se assentar dando glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Prometo não enfadar os irmãos, vou ser breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o pastor Roberto falou uma coisa que eu senti estudando essa palavra. Eu me senti triste comigo mesmo, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos confronta. Não tem como você mergulhar na palavra do Senhor e achar que você está bem, porque não tem como. Você sempre é corrigido em algo, você sempre é exortado em algo. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de te fazer se examinar. Nós não podemos usar a palavra do Senhor para examinar o outro. Verdade. Nós temos que nos examinar. Aleluia. Porque eu li uma frase muito sucinta. Analisando a palavra de Deus, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Meu Deus. Primeiramente, nós precisamos entender o propósito dessa carta. Porque Paulo foi um homem que escreveu 13 cartas. 3 delas a pastores. E Timóteo é uma delas. E Timóteo já era companheiro de Paulo de muitas jornadas. Já era um obreiro aprovado por excelência. Mas Paulo, ele é um líder. E o trabalho de um líder é liderar. O trabalho de um líder é instruir. E Paulo estava fazendo isso com Timóteo. Paulo sabia que viria tempos difíceis. O propósito da carta de Paulo a Timóteo era instruir Timóteo e aconselhar a permanecer firme na fé e no desempenho do ministério dele. Aleluia. Porque Paulo, um homem de muitas perseguições, foi perseguidor, depois foi perseguido, porque tudo aquilo que você viveu, ou que você fez, depois você é provado naquilo. Meu Jesus. E Paulo foi um homem que perseguiu e provou, como diz por aí, do seu próprio veneno. Meu Deus. Foi perseguido. Foi um homem de muitas lutas, de muitas guerras. E ele tinha propriedade em instruir. Meu Jesus. E mesmo que tenha que... E o propósito dele era esse, instruir Timóteo, para que mesmo que ele tenha que suportar o sofrimento e a perseguição, que estava por vir, seriam dias difíceis. E ele deveria estar preparado. Meu Deus. Porque o problema nosso é simples. Nós viemos para a igreja. Nossa, tá tudo bem, eu vou ser da igreja agora, minha vida vai ficar uma calmaria, vai ser tudo lindo, eu sou serva de Deus, sou servo de Deus. Só que não é isso que Deus promete pra gente. Não é isso que Jesus prometeu pra gente. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo. De bom ânimo. Aleluia. Paulo, quando está preparando Timóteo no capítulo 1, ele anima ele. Ele chama ele de meu filho amado. Ele diz que faz menção de Timóteo noite e dia em oração. E aqui eu já quero entrar que quando você tem um líder, você é coberto de oração. Quando você tem um pastor, você é coberto de oração. Você não é um servo perdido. Você não é um servo abandonado. Por mais que o teu barco esteja balançando. Paulo diz que faz menção de Timóteo noite e dia nas orações dele. E ele vai preparar. A recomendação que Paulo dá a Timóteo, ela vale para todos nós. Nós precisamos nos preparar para servir a Cristo na bonança ou na tormenta. O pastor falou aqui de
ficar. Nós cantamos, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da nossa vida. Só que permanecer neste lugar, quando tudo vai bem, é muito fácil. Permanecer fiel enquanto vai tudo bem, é mole. Mas a hora que vem a tempestade, a hora que vem a dificuldade, é que é a hora de você provar o verdadeiro amor por Cristo. Meu Deus, aleluia. Porque dizer que amar a Deus em boas circunstâncias, será que você ama verdadeiramente a Deus? Ou as circunstâncias boas que Ele está te proporcionando? Meu Deus. O obreiro aprovado, ele é preparado para viver na bonança e na escassez. E é isso que Paulo estava instruindo a Timóteo. Porque o obreiro, ele é, muitas das vezes, entendam, em nome de Jesus o que eu vou dizer, abandonado. Paulo foi abandonado. Paulo foi esquecido na prisão por muitos dos seus companheiros. Ele diz isso no capítulo 2. Ele diz que ele foi abandonado. Ele diz que apenas Lucas vai visitá-lo. Lá no final, no capítulo 4, ele vai dizer que Demas, um companheiro da primeira prisão dele, o abandonou e vai pedir a Timóteo que vá vê-lo. Paulo, Gabriel falou aqui na palavra devocional sobre testemunho. Ele tinha testemunho para edificar uma igreja. Aleluia. E você, obreiro, precisa estar preparado para viver o tempo da tribulação. Porque nós vamos sofrer as aflições. Paulo diz isso, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Aleluia. As aflições vão nos encontrar. O luto vai nos encontrar. Quantas vezes esse homem não deve ser? Eu fiquei me perguntando isso. Quantas vezes esse homem não deve ter se deparado com o luto? Verdade. Num tempo em que a igreja, eles estavam vivendo um tempo que a igreja era perseguida. Um tempo em que cristãos eram mortos por causa do Evangelho. E Paulo vendo que uns cristãos estavam morrendo, outros estavam se deixando levar por vento de doutrina, porque os que abandonaram Paulo aqui estavam sendo levados por vento de doutrina. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer que Demas o abandonou porque estava sendo levado por vento de doutrina. Deixou a sã doutrina do Senhor. Então a fé genuína, o evangelho genuíno, tinha que ser propagado. Foi isso que ele fez. Instruir Timóteo a propagar o verdadeiro evangelho genuíno em amor. Fazer dele um líder, porque entenda, Timóteo foi um obreiro aprovado porque ele foi liderado. Aleluia. Todo mundo que é liderado é um bom líder depois. Todo líder é um bom liderado. Está entendendo o trocadilho? Se eu sou bem liderada, se eu aceito a liderança, eu vou liderar, eu vou saber liderar. Porque até para você ser líder, você precisa ser liderado. Você precisa ser instruído. E foi isso que Paulo estava fazendo com Timóteo. Estava ensinando a ele, você vai passar por provações, Timóteo. Você vai vir dias difíceis, dias em que pessoas vão se deixar levar por suas paixões, por egoísmo. Ele vai relatar os dias difíceis que ele vai enfrentar no capítulo 3. Mas Paulo vai dizer para ele, persevera com fé e amor em Cristo Jesus, exemplo da sã teologia que observaste em mim. Pelo amor de Deus, gente. Aleluia. Paulo, um homem que diz assim, olha para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora diz, observa a sã teologia que há em mim. Gente, isso me entristece. Será que eu sou um obreiro aprovado a esse ponto de chegar para você, Marlon? Não precisa ficar olhando só para Jesus, não. Pode olhar para mim, porque eu fui criada à imagem e semelhança de Cristo. Então eu estou fazendo isso, estou imitando a Cristo. Pode seguir meu exemplo. Glória a Deus. Pode seguir meu exemplo. Igreja, pode olhar para mim. Eu não me deixo levar pelas dificuldades, não.
isso é muito sério. Verdade. Isso é muito sério. Nós não sabemos qual é o problema. A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Se você conhece a palavra, ela está te instruindo para o dia difícil. Verdade. Ela não está te instruindo para dias bons, não. É verdade. Ela está te instruindo para dias difíceis. É verdade. E Paulo está fazendo isso. Timóteo, você vai ser perseguido, você vai ser abandonado, você vai ser apedrejado por causa do nome de Jesus Cristo. Em outras palavras, é isso tudo que ele está falando. E isso me faz lembrar Josué. Josué é um homem que está lá de luto por causa do seu líder, a sua referência. E Deus vem e fala, levanta, levanta, você tem uma responsabilidade. Aí lá no final do livro de Josué, você vai ver ele terminar sozinho. Meu Deus. Você vai ver ele enfrentar a solidão. Você vai ver um povo murmurando, reclamando o tempo todo, depois de ter chego à terra prometida. Meu Jesus. E aí ele vai falar, vocês fazem o que quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica sozinho, porque ele bota uma pedra e o povo não obedece nada. Fica sozinho. Você vai passar por solidão, você vai passar pela escassez, você vai passar pelo sofrimento. Não adianta, isso é inevitável quando você serve a Cristo. Você vai passar pelo olho torto quando você trouxer uma palavra no altar. Você vai passar pelas caras viradas. Você vai passar quando você faz a obra e quem não faz te apedreja. Você vai passar quando você não faz e mesmo assim te perseguem. Meu Jesus. Meu Jesus. Obreiro aprovado. Ué, obreiro aprovado. Glória a Deus. Paulo foi abandonado por muitos cristãos, pessoas que deixaram se iludir por falsas doutrinas. Por isso fez questão de deixar Timóteo preparado para tal situação. Demas, um companheiro, auxiliou ele na primeira prisão em Roma. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías 49:15 que ainda que uma mãe esquecesse de um filho, Deus não esqueceria. Aleluia. A única pessoa que não pode deixar você é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não está sozinho. O problema é que para se apresentar a Deus como obreiro aprovado, primeiro você vai ser provado. Aleluia. Porque Timóteo, quando é citada essa carta, e essa carta é a última carta de Paulo, Paulo está percebendo o momento da sua morte chegando. Paulo está percebendo que os dias dele estão chegando ao fim. Ele vai dizer que ele já está sendo derramado. Mas ele pretende deixar um legado. E nessa carta, quando ele fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, antes de Deus te aprovar, Ele vai te provar. Só que você precisa passar pelo tempo da provação. Meu Deus. E o tempo da provação de Deus não é o seu tempo. Aquele que é aprovado é o que permanece firme na fé. Depois de provado com metal refinado no fogo. Meu Jesus. Você já viu um metal ser refinado no fogo? Ele é derretido antes de ficar duro, antes de ficar firme. Você está sendo provado no fogo. Só que o fogo que está te provando não é para te destruir, é para te fazer firme, é para te fazer suportar tudo aquilo que vai vir pela frente. Meu Jesus. O problema é que a gente não entende. Você sabe, eu fiquei pensando, manejar uma espada, palavra de Deus. Manejar em grego só é citado nessa passagem. Significa cortar em linha reta, como corta uma estrada reta ou manter um curso sem desvios. Meu Jesus. Paulo estava instruindo Timóteo para ele ser um obreiro aprovado, ele não pode se desviar da palavra da verdade. Assim como Deus fez com Josué.
Pediu para que ele não olhasse nem para a esquerda nem para a direita, mas que meditasse na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia. Não adianta, você pode ter uma igreja com movimento, rodando, pulando, mas não é esse movimento que vai te fazer ficar firme no momento da provação. É a palavra do Senhor. Glória a É Deus. a palavra que vai te dar firmeza para suportar. Meu Deus. Quando Deus, próprio Deus, vem para animar Josué, ele não fala assim, roda, pula, fala em mistério, fala em línguas, não. Medita dia e noite. Não se desvie. Olha aí, o manejar, não se desvie. É linha reta. Você tem um alvo, obreiro aprovado. Eita, glória. Você tem um caminho a percorrer. A ideia também, no Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta, essa mesma ideia de manejar, ela é usada em Provérbios 3, 6 e 11, 5, para declarar que Deus provê um caminho reto para os justos. Para os justos. O problema é que você pode sofrer provação, você pode sofrer o abandono, você pode sofrer perseguição, você só não pode largar a coroa. Você só não pode largar a coroa. Paulo, ele diz que lá no finalzinho, quando ele está perto da sua morte, ele tem certeza da sua salvação. Ele diz que tem certeza que Deus reservou para ele a coroa da justiça. Sabe qual é o nosso problema? A Bíblia, ela é sucinta quando ela vai falar sobre a coroa, é um símbolo de um prêmio que deriva da cultura grega e judaica. Como uma recompensa, a coroa simboliza a honra com que Deus quer abençoar seus servos fiéis. E a Bíblia menciona 3 tipos de coroa: a coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa da glória. Paulo conclama aos Tessalonicenses que eles se devem se converter em coroas. Cada uma dessas coroas será conferida a nós após a vinda de Cristo. Aleluia. A coroa da salvação é o prêmio que nós percorremos. Só que, para obter essa coroa, João vai dizer, lá na carta a Filadélfia, lá em Apocalipse 3:11, que a gente precisa guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Aleluia. Mas e aí eu te falo, como é que você vai guardar? Guardando a palavra. Aleluia. Se você manejar a palavra, andar no caminho reto, não se desviar, você vai receber a coroa da salvação. É a coroa da glória, a coroa da salvação. Mas o problema é que muitas das vezes, por causa das tribulações, o obreiro aprovado deixa de manejar. Porque quando você maneja, você não se desvia do caminho. Quando você maneja a palavra de Deus com verdade, você não desvia do seu caminho. O problema é que qualquer coisa me desvia do caminho que Deus criou para mim. O problema é que se o meu filho estiver nas drogas, eu não posso esquecer de manejar a palavra da verdade. O problema é que se meu marido não estiver aqui no culto, eu não posso deixar de manejar a palavra da verdade. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Algumas pessoas aqui acompanharam o começo da minha caminhada. Meu esposo não vinha comigo. Mas isso não podia deixar de fazer eu manejar aquilo que Deus colocou na minha mão. Aleluia. Porque a salvação é individual e a sua vida espiritual é responsabilidade sua. Aleluia. A minha vida espiritual não depende do meu filho estar aqui ou do meu marido estar. A minha vida espiritual depende de mim. Manejar a palavra foi dado para mim. Foi dado para ele também, sim, mas aí é responsabilidade dele, não é minha. Naquele grande dia, ninguém vai agarrado no meu tornozelo. Você deve buscar, sim, ser um exemplo como Paulo foi para Timóteo. E Timóteo só foi um bom obreiro porque foi ouvinte do seu líder.
Timóteo só foi um bom obreiro, porque foi um bom liderado. Manejou a palavra de Deus. Paulo deixou um manual para ele. Disse que a palavra de Deus é apta para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Olha a instrução que Paulo deixou para esse homem. Não tinha necessidade desse homem se desviar, porque ele tinha um manual para ler em dúvida. Paulo vai dizer assim lá no final, lá no capítulo 4: vem me visitar, traga minha capa e traga pergaminho, porque eu estou preso, mas o meu legado tem que continuar. A palavra não está algemada. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer lá fora na prisão. Glória! Aquilo que Deus te chamou para fazer não depende da circunstância que você está vivendo. Permanecer naquilo que você foi chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer? Será que você sabe? No começo da carta, Paulo vai dizer que Timóteo foi chamado com uma santa vocação. Irmãos, isso aqui acabou comigo. Eu fui chamado com uma santa vocação. Se eu tenho certeza que eu fui chamado com uma santa vocação, eu não posso desperdiçar. Eu vi aquele filme Paixão de Cristo, e quando as pessoas escolhem Jesus para ser crucificado e liberta Barrabás, eu falei: toda vez que eu deixo de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, eu estou escolhendo Barrabás. Meu Jesus. Toda vez que você se desvia daquilo que Deus te chamou para fazer, tu desonra o chamado de Deus, tu está crucificando Jesus de novo. Tu está escolhendo Barrabás de novo. Meu Deus. Não adianta. Timóteo tinha um líder para instruir. Tinha um pai na fé, porque Paulo chama ele de filho amado. Ou seja, ele tinha com quem aprender, com quem ser amado, com quem conversar. Todos nós aqui também temos. Todos nós aqui também temos um líder. Mas sabe qual o problema? Às vezes a gente esquece que somos liderados, que somos servos. Mas o Senhor te chamou com uma santa vocação. Aleluia. Paulo vai dizer que a palavra de Deus é apta para ensinar. No grego vai dizer que ensinar é didaskalian, instrução em relação à doutrina, à verdade de Deus para outros. Amém. Para repreender, elegon, prova, convicção de pecados, capacitar. Timóteo a expor os erros tanto dos ensinamentos quanto do estilo de vida dos hereges. Corrigir, epanortosim, restaurar a uma posição original. Isso aqui me chamou a atenção. Aleluia, Jesus. Corrigir. Você sabe o que quer dizer quando você é corrigido? Porque, entenda uma coisa, o problema é que quando o Senhor usa um vaso pra gente, pastora, e fala assim: toma posição, isso e aquilo, a gente acha: Deus está me corrigindo, amém. Mas se o líder chegar para você e falar assim: toma posição, não é Deus me corrigindo. Pois é. Se foi Deus que constituiu um líder aqui, quem está usando ele? Não é Deus? O problema é que a gente não entende isso aqui. Corrigir, obreiro Zeni, quando o anjo da igreja ou Deus te corrige, ele está te chamando para você voltar ao estado original. E qual é o estado original do homem? Como é que o homem foi criado, obreiro Lucas? A imagem e semelhança de Deus. Aleluia! O teu estado original foi Deus te fazendo do barro, do pó da terra, sem pecado. A imagem e semelhança dele. Instruir,
Paideia, disciplinar, usar a instrução como objetivo de cultivar o conhecimento e o caráter. Cultivar o conhecimento e o caráter. Quando você cultiva, você fez o quê? Plantou. Cuida, cultiva o conhecimento e o caráter. Obreiro aprovado. Eu tenho uma palavra de ânimo para você nessa noite. Quando Paulo chega nessa carta, Timóteo já está aprovado. Aleluia! Já passou pelo tempo da aprovação. Só está sendo instruído pelo que há de vir. Ele já se apresentou como obreiro aprovado. Você já é um obreiro aprovado. Apenas reaviva o teu chamado. Reaviva a tua santa vocação. Aleluia, Jesus. Reaviva. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Eu costumo usar uma tática, uma estratégia que Deus me deu nos meus momentos de tristeza, de solidão, de problemas de escassez. Sabe o que eu faço, Diaconisa Zane? Eu vou lá na minha linha do tempo, sabe, do Facebook, eu olho, essa foto aqui representa isso, essa foto aqui representa isso. Meu Deus, quantos livramentos o Senhor já me deu, por quantas provações eu já passei. Eu tenho conversas com pessoas especiais, até eu faço backup, gente, para não perder essas conversas. Sabe, nos momentos que eu chorei com essa pessoa e eu recebi uma palavra de ânimo e eu falo, meu Deus, obrigada, obrigada. Quantos livramentos Deus já nos deu, Diaconisa Zane? Quantas lágrimas nós já choramos? Quantas santas ceias nós passamos de braços dados chorando? Quantos momentos você passou e Deus te livrou? Obreiro aprovado. Permaneça firme na palavra da verdade. Permaneça firme no firme fundamento. Permaneça firme na rocha que é Deus. Permaneça firme nas tribulações. Encontre o teu ponto de equilíbrio. Obreiro aprovado. Você foi chamado com uma santa vocação. Santa, separada vocação. Separada vocação. Aleluia! Você já foi aprovado. Só faça aquilo que Ele te falou, mandou fazer aqui. Maneja a palavra da verdade. Maneja traçar um caminho reto, sem desvios. Não olhe para a direita, muito menos para a esquerda e menos ainda para trás. Aleluia! Prossiga em conhecer o Senhor. Aleluia. É muita responsabilidade, eu sei. Porque lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo vai dizer que ele precisa ter cuidado. Ele vai dizer que ele precisa ter cuidado para que ele mesmo pregando não termine reprovado. Meu Pai. Nós precisamos ter muito cuidado, mas nós temos um Deus que nos socorre e um líder para nos instruir. O obreiro aprovado, ele sabe que ele é liderado, ele sabe que ele tem apoio, que ele tem um anjo na igreja que está pronto para dar a vida por ele, porque o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e de fato, de verdade. Então, irmãos, maneja a palavra que o Senhor colocou na tua mão. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que você já é. Porque você já é um obreiro aprovado. Aleluia! Você já passou por muitas provações. Glória a Deus! Só guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Guarda, guarda. O que tu tem guardado? Guarda o que tu tens. Porque passar pelas perseguições você vai passar. Passar por tribulações você vai passar. Mas a tua missão é guardar a tua coroa. Aleluia. Guarda a tua coroa para ele aprovado. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.